Neste episódio de vídeo Portolani, mostraremos Elba, a ilha rainha do arquipélago toscano. Mostraremos as baías, as praias e os portos. Falaremos de perigos, dos ventos e não deixaremos de mostrar o que há para visitar na ilha. As cidadezinhas, as vilas, os castelos e as fortalezas. Venha comigo. A ilha de Elba faz parte do arquipélago toscano e é a maior ilha deste arquipélago. Faz parte do santuário de cetáceos e isto significa que por aqui vivem grandes cetáceos. Dependendo de onde você está vindo, você pode chegar à ilha com o seu próprio barco ou com um barco fretado. As três principais bases onde você pode pegar barcos fretados por aqui são Punta Ala, Marina di Scarlino e Marina Cala di Medici. Viemos desta última porque há uma base da NSS Charter, a maior empresa de charter da Itália, e a que nos forneceu os barcos e a equipe para fazer este vídeo. Estamos usando um Lagoon 42 e um Oceanis 40.1. As características de Elba. Elba tem 224 km² de território e 31 mil pessoas vivem aqui. Mas atenção, no verão este número chega a 300 mil. Para contornar a ilha são 43 milhas, portanto é uma navegação bem longa. Seria muito difícil eu dizer, vou dar uma volta na ilha. De fato, em torno desta ilha existem 130 baías, enseadas e praias grandes e pequenas. Dá para pensar o que significa ter 130 lugares para visitar? É claro que não mostraremos tudo. Faremos uma seleção do que achamos mais bonito, o que mais gostamos. Mais de 130 enseadas e 5 portos. 2 principais. Porto Ferraio, onde estamos, é o cais que você vê abaixo. E o Porto Azzurro. São 2 portos protegidos de todos os ventos. Depois temos 3 portos menores que são Rio Marina, Marina de Campo e Marciana Marina. São 3 portos, 3 gemas. Todos os 3 são muito bonitos para visitar, mas não estão protegidos de todos os ventos. Nestes você só pode ir sob certas condições. Além dos portos e das enseadas, temos 8 campos que estão claramente em 8 baías diferentes. Para guiá-lo por Elba, mostrar as baías e dar todas as informações técnicas sobre elas, chamamos Simona Páscoa, uma das capitãs da NSS que a NSS Charter oferece aos seus clientes quando alugam um barco. Então, agora vamos de barco e começar a visita da ilha de Elba. Vamos andar a visitar l'Elba. Simone, estamos em frente ao Cais dos Medici, em Porto Ferraio. Um lugar realmente muito bonito. Queremos fazer alguns comentários. Eu gostaria que você começasse com a parte náutica. Quero saber tudo sobre o Cais dos Medici e tudo o que encontramos nesta grande baía. É com você. Porto Ferraio é um porto muito bem protegido. Situa-se dentro desta baía onde nós estamos. Ao leste está protegido por uma longa extensão de terra, enquanto ao oeste temos uma península. E na parte norte desta península encontra-se precisamente Porto Ferraio. É o único porto italiano, nem todo mundo sabe, onde você deve entrar e sair mantendo-se à esquerda em vez de à direita. E isso para não atrapalhar a área de manobras das balsas. É um porto municipal gerido pela empresa Cosimo de Medici. Eles têm 70 lugares disponíveis para barcos até 80 metros. Todos os lugares estão dispostos ao redor do rapel. Serviços? Serviços temos água, luz... Com as colunas. Sim, apenas barcos maiores com mais de 50 metros devem usar o gerador. Entrega de lixo? Bem, em frente ao escritório do porto existem lixeiras. Em frente ao escritório da Marina temos 5 lugares de trânsito e um para deficientes. Combustível? Há combustível. Na entrada do cais, um pouco antes à esquerda. Ótimo! Saibam que a estrada da cidade passa na frente da sua popa precisamente porque, como dissemos, eles são colocados radialmente na descida.
Às 9 da noite no verão a fecham e a zona passa a ser de pedestres, mas ainda tem todos os passeios e são vários. Por isso, se você gostou, vai lá porque é muito bonito mesmo. Mas se você prefere um lugar mais tranquilo, esse não é o lugar, não é o cais. Onde posso ir então? Nesse caso é melhor ir para Essaum, que fica ao sul de Porto Ferraio. Sempre dentro deste porto. Eles têm 300 berços para barcos de 3 a 35 metros. Divididos em 2 cais, eles têm um primeiro cais à direita, o original, e depois abriram outro que fica imediatamente à esquerda e que costuma reservar para barcos fretados ou barcos em trânsito. Mas se eu não quiser ir nem no cais, nem para Essaum, para onde Você posso tem ir? 2 escolhas. Um é um campo de boias. Em Elba são 8 no total, mas apenas um é para barcos de até 18 metros de comprimento. Todos os outros são para barquinhos. A primeira é aqui mesmo em Porto Ferraio, um pouco mais a sul que é Essaum, e tem 21 boias. Como disse antes, para barcos de até 18 metros. Todos eles na roda. Ou se não, vou para a baía. Nesta ampla baía podemos ir ou ao longo de toda a parte leste e ao longo da crista rochosa, onde temos pequenas enseadas com profundidades de 5 a 15 metros. E onde, no final, sempre tem alguma praia. E no fundo do mar é quase todo arenoso. Ou, se eu precisar de mais proteção, e se for um dia, por exemplo, de maré forte, é melhor entrar no porto e ir para o canto sudoeste, um pouco mais para dentro de onde estamos agora, com profundidades de 2 a 5 metros. Lamacento, excelente para estacionar. A baía é muito segura. Me salvei de muitas marés aqui. Mesmo com ventos a 40, 45 nós, você estará em perfeita segurança. A onda não sobe porque não chega ao interior e ao fundo do mar, como disse a Simona, é um bom lugar com segurança máxima. Dito isto, sugiro que você vá visitar Porto Ferraio e conheça um pouco da sua história, que é muito interessante. Molto interessante. Dai, andiamo a terra. Andiamo. Em 3 de maio de 1814, a fragata inglesa andante chega na Baía de Porto Ferraio e inicia o exílio de Napoleão Bonaparte. É um momento histórico para Napoleão, que chegou aqui e imaginou que este não seria o seu destino final. Um momento histórico para a Europa. Estamos vivendo a restauração. As grandes monarquias europeias estão tentando voltar o relógio da história para antes da Revolução Francesa. E é um momento histórico para a ilha de Elba, porque, a partir deste momento, o nome da ilha será sempre inevitavelmente relacionado ao de Napoleão Bonaparte. E isso fará desaparecer milhares de anos de história. A história dos etruscos que aqui enriqueceram extraindo ferro desaparecerá. Dos romanos que, além do ferro, extraíram granito e construíram aqui as suas vilas. E também a de Cosimo, o primeiro dos Medici, grão-duque da Toscana, que quis construir aqui um dos sistemas defensivos mais importantes da Itália Central. Mas precisamente porque Napoleão Bonaparte foi tão importante aqui em Elba, vamos começar com ele na nossa visita a Porto Ferraio. Disse-me que muitas coisas em Elba falam de Napoleão. Sim, muitas coisas em Elba, em particular em Porto Ferraio, falam de Napoleão, porque Napoleão, nós sabemos, fez o seu primeiro exílio, que durou 10 meses, aqui mesmo em Elba. Aqui em Elba, em Porto Ferraio, se quiser, você pode ir visitar as 2 casas que Napoleão ocupou nestes 10 meses quando desembarcou aqui. Em 4 de maio de 1814, ele foi recebido e hospedado nas primeiras noites na pastelaria, um lugar onde se faziam biscoitos e que hoje é a Câmara Municipal de Porto Ferraio. Mas logo se mudou para a Vila dei Mulini, que é aquela vila lá em cima. É uma casa pequena, uma casa de campo que tem apenas 10 quartos em 2 andares. Imagina como deve ter sido para Napoleão, acostumado aos grandes palácios franceses, chegar aqui e estar em uma casa tão pequena. É algo agradável para ir visitar. A casa tem um grande jardim com vista para esta parte de Elba, para o lado do mar, de onde Napoleão, com seu telescópio, o espiava para ver se haviam navios chegando.
Dissemos que Napoleão tinha duas casas. A segunda casa é a de San Martino. Esta é uma residência de verão que fica um pouco na colina e por isso foi chamada assim. Napoleão, quando a viu, se apaixonou, a comprou e começou uma reforma provavelmente com a esperança de atrair Maria Luísa da Áustria, sua esposa. Mas não porque ele amava Maria Luísa. Bonaparte queria ficar junto do seu filho, o pequeno Napoleão. Mas Maria Luísa nunca respondeu às suas cartas. Mas Elba não é apenas Napoleão. Elba não é só Napoleão e Porto Ferraio também não. A história de Porto Ferraio, por um lado, é a napoleônica, mas por outro é a de Cosimo, o primeiro dos Médici, grão-duque da Toscana, que transformou Porto Ferraio, esta zona, numa grande estrutura defensiva. Ele construiu aquele forte lá, Forte Stella, e um segundo forte, também há o Forte Falcone, e cercam completamente Porto Ferraio com muralhas defensivas. Ele colocou a Torre Linguela na entrada do porto, de onde poderia responder ao fogo dos navios que queriam tentar entrar no porto à força, e ele então foi fechado com uma enorme corrente para que ninguém pudesse entrar. Tudo isso, Cosimo, o primeiro dos Médici, começou a fazer em 1548. A estrutura do Forte Stella foi construída em apenas 4 anos pelos condenados do Grão-Ducado da Toscana. Essas estruturas defensivas de Porto Ferraio merecem uma visita. São muito interessantes de ver. Você pode se perder entre os becos, tanto no Forte Stella como no Forte Falcone. A vila começa a crescer por volta de 1600 e tem uma grande expansão logo após a chegada de Napoleão. São todas vielas, há muitas lojinhas e muitos restaurantes. O que você acha da gente ir conhecer outros lugares agora? Sim, acho uma boa ideia. Vamos fazer um tour virtual porque já filmamos a ilha. Faremos um tour virtual no sentido horário e você conta aos nossos espectadores o que encontramos, tá certo? Vamos começar com Rio Marina. Rio Marina. Rio Marina. Que local vamos escolher para falar sobre o Rio Marina? Vamos aproximar-nos do Scoglietto, que é um ponto muito agradável. É sim, é muito bonito mesmo. Quanto tempo demora para chegar? 5 minutos e estamos lá. Perfeito, vamos. Está numa location bellissima. Um belo local para começar a fazer este tour virtual por Elba. Realmente muito bonito. Agora você pode nos levar para o Rio Marina. Vamos lá. Sim, exatamente. O Rio Marina é um porto pequeno e oferece espaço para cerca de 40 barcos de até 15 metros de comprimento, pois o fundo do mar dentro do porto é de apenas 3 a 50 metros. Eles têm um guindaste de arrasto e lançamento, e você tem que prestar atenção nas balsas, porque, além de Porto Ferraio e Cavo, é o outro porto de Elba onde as balsas chegam. Saímos do Rio Marina, que é realmente um lugar pequeno, e seguimos em frente. Encontramos uma enseada. Temos a Baía de Barbarossa. Cala Barbarossa. Entramos no fiord de Porto Azzurro e logo no início do fiord, a este bordo, encontra-se esta enseada de Barbarossa com o nome do famoso corsário. O que você pode nos contar da Cala Barbarossa? É muito linda. A enseada tem uma profundidade que varia entre 5 e 10 metros. É principalmente de areia e está exposta a ventos que vão do nordeste ao Siroco, perfeitamente abrigada das demais. Também é muito bonita porque é dominada por 2 fortalezas que são iluminadas à noite. Uma é a prisão e a outra, Fortaleza do Farol, que fica no Cabo Focardo. É a prisão que está localizada logo acima da cidade de Porto Azzurro. Já foi uma fortaleza, depois foi transformada em prisão e ainda funciona. Há detentos lá dentro. Neste ponto que chegamos ao Porto Azzurro. Muito bem, conte-nos um pouco sobre Porto Azzurro. Porto Azzurro está localizado dentro deste fiord, bem protegido. E na parte norte do fiord, o porto tem espaço para cerca de 130 barcos, 125 até 24 metros e 5 até 60 metros. Tem todos os serviços. Os banheiros estão localizados no edifício em frente. Em terra firme. Exatamente. E estão bem na frente do combustível. Tem um posto no final do cais e se atravessarmos a estrada, também encontraremos os serviços.
Uma peculiaridade de Porto Azzurro são as ilhas ecológicas. Existem duas ilhas ecológicas, uma à esquerda do posto de combustível, um pouco mais afastada, e a outra à direita, um pouco mais perto. Aliás, bem mais perto, você pode deixar o seu lixo ali. Se você jogar fora garrafas plásticas, você recebe 5 centavos por garrafa, mas há um detalhe. Você poderia nos contar? Sim, só deve entregá-los em sacos especiais que são fornecidos pela Marina, porque estes sacos têm um código QR que é lido pela Ilha Ecológica. Por isso, se estiver fundeado, não pense que pode deitar fora os resíduos à medida que vai, por favor. As lixeiras não abrirão. Como sempre, vamos falar sobre os ventos que podem nos incomodar em Porto Azzurro. Porto Azzurro, como Porto Ferraio, também está muito bem protegido. O único vento irritante, mas que só cria ressaca no Porto, é o siroco. O resto é sem problemas. Mas eu não quero ficar no Porto, quero ir para a Bahia. Existem várias possibilidades. Apenas fora do Porto temos uma baía com um fundo do mar um pouco mais alto, que vai entre os 12 e 15 metros. E é um fundo de algas. Mas se for dentro do fiord, bem dentro, temos mais profundidades, sendo 2 metros o mais baixo. Os outros de 2 a 5 metros, com fundo lamacento. Excelente para estacionar. Então vou ficar excelente. Quel fiordo é aperto. Esse fiord recebe apenas ventos do leste e não tem grande alcance, porque a Toscana fica a alguns quilômetros de distância. Por isso é muito seguro de todos os ventos, exceto dos que vêm do leste. Dito isto, a cidade de Porto Azzurro é uma cidade muito bonita. Aqui também temos ruazinhas e elas merecem uma visita. Mas especialmente a partir de Porto Azzurro, se puder alugar um carro, vá visitar Capolivere, que fica logo acima, e que é uma aldeia medieval muito bonita, muito bem conservada, com uma vista maravilhosa de Porto Azzurro e também dos vários golfos de Elba. Depois de visitar Capolivere, leva muito pouco tempo, pegue a estrada novamente, percorra alguns quilômetros e vá ver Volterraio, a fortaleza de Volterraio. A fortaleza de Volterraio é algo único para mim. É uma fortaleza empoleirada em uma rocha muito alta e quando você chega lá, a primeira coisa que você se pergunta é como eles construíram isso aqui em cima. No entanto, conseguiram. Os primeiros a construí-la foram os etruscos, depois os pisanos a reforçaram em 1200 e finalmente a família Appiani, que eram os príncipes de Piombino, em 1440. Essa é a única fortaleza na ilha de Elba que nunca foi conquistada pelos piratas otomanos. Eles tentaram 2 vezes, em 1544 e em 1554, e nas 2 vezes tiveram que sair com o rabo entre as pernas. Vamos voltar ao mar. Vamos voltar ao mar, pegar o barco, sair do fiord de Porto Azzurro e encontrar uma série de baías. Sim, existem várias e todas elas são muito bonitas. A profundidade é a mesma em todas, entre 5 e 15 metros, com fundo do mar arenoso. E todas são belas porque, estando perto do Cabo Forcardo, têm um farol e uma fortaleza. Tem também a fortaleza em forma de estrela. Logo acima do cabo, que domina as 2 partes das baías, estão mais 3, uma após a outra, realmente muito bonitas. Estão expostas aos mesmos ventos que Porto Azzurro. Daqui partimos e vamos para onde? Continuamos ao redor e vamos pela Marina di Campo, que fica ao sul. Marina di Campo, muito bem. Conte-nos sobre Marina di Campo e depois conto sobre a vila. Marina di Campo é um pequeno porto, o menor de Elba no que diz respeito aos veleiros, porque o menor para os barcos a motor é o cavo. Marina di Campo tem espaço para cerca de 20 barcos de até 20 metros. Eles também têm 3 lugares para trânsito, mas apenas com âncora e cordas no chão. Há uma bomba de combustível, mas tome cuidado porque o fundo só chega a 2 metros. Está exposta aos ventos do sul. E se deve ter cuidado também com os do norte, porque, embora seja abrigado, no sentido de não criar onda, o vento é canalizado diretamente do Golfo de Procchio e desce sem encontrar relevos, o que pode criar um mínimo de cobertura. E por isso dá para sentir a corrente, tanto dentro do porto com amarração, quanto na baía com âncora. Perfeito. Mas se quiser ancorar na baía ali na frente, você pode chegar à aldeia com o bote, pois o cais inteiro tem escadas para subir. Vai e visite a cidade, porque é um lugar muito agradável.
com uns cantos muito lindos, e lá também é onde você pode encontrar o restaurante Kon-Tiki. Não tivemos a sorte de experimentar, mas mais de uma pessoa nos disse que é um restaurante muito bom. A Baía de Marina di Campo, na enseada de Marina di Campo, você pode ancorar imediatamente fora do porto, ou mover-se um pouco em frente à praia, onde temos um fundo raso, que varia de 5 a 10 metros, inteiramente arenoso. E o problema dos ventos é o mesmo que vimos antes no porto. Perfeito, deixamos Marina di Campo e seguimos para o oeste. Existe uma baía muito bonita, que é a Baía de Fetovaia. Uma baía famosa. Bem conhecida. Fetovaia tem uma faixa de terra que se estende a sul, que protege a praia. Tem uma profundidade que vai dos 10 aos 15 metros, inteiramente de areia. O único problema é que, sendo tão conhecida, tem muitos barcos. Muitos barcos. E é preciso ficar de fora das boias brancas que delimitam a praia para os banhistas e a área marinha para proteger a linha de terra. Está exposta aos ventos do segundo quadrante, portanto, de leste a sul, e abrigada dos demais. Se você conseguir encontrar um espaço livre, é realmente um bom lugar para ir visitar. Mas agora vamos deixá-lo e continuar com o nosso passeio. E chegamos a Pomonte. A Pomonte. Pomonte, este é um lugar muito especial. Nem sequer é uma baía porque não há golfo e nem abrigo. Mas é um local que tem uma peculiaridade interessante. Conta mais. Sim, houve um naufrágio. Um naufrágio de um navio, o Elscott, visível já a poucos metros de profundidade. Para parar em Pomonte, basta ancorar com mais ou menos 15 metros de água. 12, 15 metros, principalmente de fundo arenoso, e algumas manchas de algas. Como bem disse que não é uma baía, vá lá apenas com bom tempo, porque não está protegido de nada. E visite o naufrágio, como todos fazem. Você pode vê-lo por mergulho ou snorkeling. Você só precisa da máscara e do snorkel. Com eles você já vê tudo, porque o naufrágio está em um fundo muito raso. Pense que este é um navio dos anos 60, que em 1972 enfrentou uma grande tempestade. O capitão não viu a rocha, subiu nela e ficou lá atascado, com o navio em cima da rocha. Para não o deixar lá, os moradores decidiram cortá-lo. Eles literalmente o cortaram em duas partes. Então uma parte do naufrágio caiu de um lado da rocha e a outra caiu do outro. Então, nos dois lados da rocha, você verá uma parte do navio. Nos despedimos do naufrágio, saímos de Pomonte e continuamos para norte. Passamos a ponta e encontramos o porto de Marciana Marina. um porto, ou melhor, uma vila linda. Pequena, mas realmente muito bonita. Simona, conte-nos um pouco sobre esse porto. O porto tem capacidade para 300 barcos e está dividido em duas gestões. Entrando pela direita, temos o porto de Marciana Marina. E entrando pela esquerda está o Clube Náutico. 100 barcos para um, variando de 50 a 40 metros. 200 barcos para o outro, de 3 a 15 metros. Um pouco menor apenas nas docas flutuantes. Ambos têm todos os serviços, água, luz, banheiros, e oferecem assistência para atracar. E no que diz respeito aos ventos, são bem abrigados dos ventos de terceiro e quarto quadrante. Perfeito, se você não quiser ir ao porto ou à baía de lado de fora. Temos a baía do lado de fora, mas você tem que ter cuidado, porque dentro do porto, no verão, eles montam um campo de boias e você não pode ficar lá. Então, fora do porto, fora do quebra-mar, há uma pequena baía que vai de 8 a 15 metros, com fundo arenoso e abrigada apenas de ventos do terceiro quadrante. È vero, è verissimo. Però io ci sono stato diverse volte É verdade. ed è una bella área, un bel modo di É um stare. porto agradável e é uma boa ficar lá. Se estiver ancorado no porto, vá visitar a cidade. A parte que está do lado esquerdo é a parte mais bonita. Olhando a cidade do mar, do lado esquerdo, temos a vila. Dê um passeio porque é realmente muito agradável e há um restaurante na Vila do Algodão. Desculpe, mas esqueci como se chama, mas me disseram que é realmente muito bom. Chegue a este pequeno belvedere que diz Borgo del Cotone. Encontre uma escada à esquerda, desça e lá está o restaurante que parece ser ótimo. Se você for, me escreva e conte como foi. Saímos de Marciana Marina. Lasciamo Marciana Marina. Continuamos o passeio e chegamos a Capo d'Enfola. Perfeito, Capo d'Enfola. Capo d'Enfola tem uma baía pequena, mas muito bonita. Fundo marinho variando de 8 a 15 metros, principalmente algas.
Lá também tem todas as boias de delimitação. Tem um pier de concreto. Então existe a possibilidade de poder pousar no terreno com o tender. Em terra encontramos um bar, um restaurante que me dizem ser muito bom e a sede da área marinha protegida. Em relação aos ventos, está bem protegido dos do primeiro e segundo quadrante. E logo de Enfola, nosso último destino é Viticcio. E é a última baía. Exatamente. É a última baía. Viticcio é especial porque, ao contrário de todos os outros golfos que vimos, todos muito urbanizados com muitos guarda-sóis, Viticcio, por outro lado, permaneceu selvagem, muito natural. Tem uma profundidade que varia entre 5 a 10 metros, com um fundo arenoso também abrigado dos ventos do primeiro e segundo quadrantes. Perfeito. Por favor, desculpe-nos se nos alongamos um pouco, mas você sabe que Elba está realmente cheia de coisas para ver. Existem 130 baías. E espero que este vídeo tenha cativado a sua atenção e que você tenha gostado. Se sim, por favor, deixe-nos saber, dê-nos o seu like. Agradeço a Simona Páscoa por nos ajudar em nossa aventura. Agradeço claramente a NSS Charter, a empresa que disponibilizou os barcos para fazermos o vídeo. Agora só resta marcar um encontro com vocês no nosso próximo vídeo com a SVN Solo Vela Net. Solo Vela Net.